Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo David, estou fazendo esse vídeo para minha amiga Nayara. Eu sou agente comunitário de saúde no município de Divino de São Lourenço, trabalho, né, no distrito de Patrimônio da Penha. Uma das perguntas que ela me fez é como foi sua experiência como trabalhador durante a pandemia do Covid-19. Então, o que eu posso dizer sobre a minha experiência durante esse período? Digamos que foi bem conturbador, né? Bem difícil no início, porque foi um período de entendimento, né, da gravidade da doença. Então a gente não sabia, a gente não fazia ideia do que era essa doença, né, de como a gente agir. Então foi bem difícil. Até porque a gente via, né, eu via muito na televisão, né, uma doença que estava lá longe, e uma semana depois ela já estava aqui na nossa cidade, na nossa região. Então foi até difícil de acreditar que realmente já tinha casos aqui, né. Isso prejudicou, né, muito a atuação no nesse período de pandemia que a gente passou. Que a gente só podia fazer visita, né, com todo paramentado, né, com EPIs, com máscara, uso de álcool em gel. A gente não podia tá entrando, né, na casa das pessoas, que é algo bem difícil, porque a gente de saúde, né, a gente tem um vínculo muito grande com as famílias. Então a gente tem esse vínculo de sentar, de conversar, de tomar aquele café, né, para ter aquele entendimento maior da família. Então isso foi bem difícil, porque a gente não tinha mais esse acesso, a gente não conseguia esse vínculo. Então foi bem difícil nesse período aí que a gente passou. Foi bem complicado, mas a gente sempre tenta fazer o melhor, né, para poder estar ajudando todo mundo, mesmo a gente às vezes deixando de parar um tempo para a gente próprio se resolver, né, porque nesse período também todo mundo da saúde, né, ficou bem conturbado, ficou bem com aquela ansiedade. Foi bem difícil, porque a gente estava ali para poder tentar auxiliar as pessoas, né, tentar fazer a orientação devida, né, que era passada para a gente. Só que era bem difícil, realmente, né, porque era uma doença que a gente não sabia, né, da onde que veio, se iria ter vacina logo. Então a gente ficou nessa loucura aí. A segunda pergunta você teve alguma iniciativa de cuidado no serviço? Então, cuidado mesmo, assim, ao meu ver, né, ao meu ver, a gente não teve, até porque a gente estava num período difícil, né, com aquela loucura de tentar fazer o máximo para ajudar todo mundo, né, e fazer, né, orientações, tentar acalmar as pessoas, né, tentar fazer elas entenderem, né, a gravidade que era o Covid-19, né, a doença, o quão grave era. Então, né, a gente não teve nessa parte, assim, digamos, mentalmente, né, a gente não teve essa ajuda, esse momento da gente parar para ter um auxílio de alguém para estar ajudando a gente, entendeu? A gente estava ajudando todo mundo, mas nós mesmos não estávamos sendo ajudados. Então a gente teve esse problema aí nesse período, que foi complicado, foi difícil, muita gente com ansiedade, sem saber o que fazer, aquela loucura de trabalho sem parar. Tava ao mesmo momento que a gente estava fazendo visita domiciliar, a gente já não estava, a gente já tinha que parar. Então foi bem difícil, a gente não teve nenhum tipo desse auxílio, sabe, para parar, para a gente tentar desabafar o que a gente estava sentindo. Então foi um momento muito difícil, né, como eu disse. Olá, eu sou Yasmin, sou psicóloga e no período de março de 2020 a março de 2022 eu fui residente em saúde da família, com campo de prática pela Unidade de Saúde da Família de Ilha das Caieiras, em Vitória. Lá eu compus a equipe NASF, né, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, formado por uma equipe multidisciplinar de psicóloga, assistente social e terapeuta ocupacional, que juntos a equipe mínima, né, de médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, agentes de saúde da família, nós buscávamos ali estratégias para poder acolher, para poder dar atenção e cuidar da saúde integral
dos moradores ali do nosso território de saúde. E nesse contexto, né, de pandemia, de isolamento físico que tivemos, né, que nos submeter para prevenir, né, a contaminação por Covid-19, esse foi o nosso principal desafio, né, porque a saúde da família busca priorizar o fortalecimento dos vínculos comunitários, né, para fortalecimento da saúde dos moradores ali da região. E no primeiro momento nós tivemos muito que nos reinventar mesmo, né, dentro dessa proposta ainda, buscando fazer os acolhimentos e atendimentos, acompanhamentos em conjunto, né, a equipe NASF junto com a equipe mínima, dentro do que fazia sentido para cada contexto de cada família que chegava até nós, né, para ser cuidada. Eu, como psicóloga, fiquei muito à frente, assim, de acompanhamentos de casos de pessoas que apresentavam demanda relacionadas a suicídio, ao sofrimento por estar isolado, por ter perdido fonte de renda, de sustento, por sofrer assédio no trabalho, num contexto em que houve uma diminuição drástica, né, dos empregos, né, dos postos de trabalho. Então, lutar contra essa situação se tornou mais desafiadora, porque ficou mais difícil, né, trocar de trabalho. E conversar essa situação entre nós também trabalhadores, né, que éramos pressionados também a produzir, enquanto nós entendemos que para ter a maior eficácia é necessário nós observarmos a qualidade do acompanhamento, né, que nós estamos fazendo, junto à rede socioassistencial, né, junto aos outros serviços ali que estão atendendo os usuários, né, do nosso serviço. Foi bastante desafiador e também fonte de sofrimento para nós, né? Termos que negociar o tempo todo, né? Preconizar os princípios e diretrizes do SUS ali naquele contexto. Porque hoje em dia, né, cada vez mais os números estão prevalecendo, né? A qualidade do serviço que nós oferecemos. Como residente, né, essa questão da produtividade, né, foi uma fonte maior ainda, né, de sofrimento, assim, para nós, porque além do campo de prática ali, nós tivemos que entregar vários produtos, né, enquanto residentes, e conversar isso com nossas coordenações, né, e outros representantes institucionais do nosso programa de residência, foi muito desafiador também, né? Visto que eles apresentavam, né, a necessidade de apresentar resultados dentro desse contexto, e nós entendemos ali, né, na ponta do serviço, como que nós deveríamos cuidar para que nós não nos perdêssemos mesmo dentro dos princípios do SUS. Como estratégia de cuidado ali no município de Vitória, foi disponibilizado alguns canais de atendimento online para os trabalhadores que necessitassem. Muitos trabalhadores perderam familiares, adoeceram, e depois do adoecimento também, né, perceberam a mudança também, né, no ritmo do corpo mesmo, né, sintomas que prevaleceram. Nós, enquanto trabalhadores também, né, nos mobilizávamos para poder acolher os nossos colegas de trabalho que estavam em sofrimento. Também o cansaço, né? Com tanta demanda, tanta correria, tanta precarização, trabalhar entre nós que não é o perfil, né, do usuário que está errado, né, para determinados encaminhamentos, mas sim a precarização dos serviços, né, que muitas vezes acaba não dando conta mesmo, né, de atender todas as necessidades que nós entendemos que os usuários apresentavam. E dentro da residência, essa discussão era uma constante, e nós chegamos a criar um fórum de saúde mental para acolher e dar atenção e cuidado também para os residentes, né, de saúde, que
apresentavam sofrimento relacionados ao cansaço, relacionados à falta de sentido no trabalho, né? Porque nós residentes muitas vezes somos vistos como mão de obra barata, assim, né? Por nossos colegas de trabalho mesmo. E esse fórum, ele não cumpriu essa função que nós pensamos para ele, mas ele serviu como um ponto de discussão, né, para não naturalizar essa situação que nós estávamos vivendo. Assim, para além disso, nós discutimos também com os nossos tutores, né, e também colegas de trabalho, como que nós poderíamos nos reinventar ali no dia a dia, como nós podíamos ajudar ao colega a ter voz ali, né, para poder comunicar o que precisava ser revisto ali no dia a dia do trabalho para que nós pudéssemos cuidar da nossa saúde melhor e também a dos usuários, né, que está ligada um ao outro. E é isso, obrigada pelo convite, um abraço. Olá, bom, eu vou começar esse relato primeiramente me apresentando. Eu me chamo Renata, eu sou médica, sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro desde 2011. Terminando a faculdade, eu fiz especialização em clínica médica lá na UERJ, especialidade que eu me dediquei por alguns anos, e depois acabei optando por fazer residência em anestesiologia pelo Hospital Federal de Ipanema, que é a área que eu atuo quase que exclusivamente hoje em dia, né? E falando um pouquinho sobre a minha experiência, né, o que eu vivi durante a pandemia da Covid-19, eu diria que tiveram dois pilares, assim, que eu costumo dizer que foram mais desafiadores. Um, sem dúvida, o medo, né, eu acho que todo mundo viveu o medo da Covid, né, o medo de se contaminar, o medo de ficar doente, o medo de ter uma forma grave da doença, o medo de levar a doença para casa, de contaminar um parente, uma pessoa querida, principalmente as pessoas mais frágeis, mais idosas, com alguma doença mais grave. Então, o medo com certeza foi um dos pilares desafiadores durante a pandemia para os profissionais de saúde, para todos, mas diria para os profissionais de saúde por conta da exposição maior que a gente tinha, né, por estar diariamente com pacientes contaminados. E o outro, eu diria, o desafio na falta de conhecimento sobre uma doença nova, sobre um vírus novo, que ninguém sabia muito bem como manejar, ninguém sabia muito bem como tratar esses pacientes. Então a gente tinha na mão pacientes graves que precisavam da gente, que precisavam de ajuda, que precisavam de suporte. E querendo dar o melhor, a gente estava ali em busca, né, de saber mais da doença, como tratar, que tipo de medicação poderia ajudar a alterar o prognóstico, a melhorar, dar conforto. E eu acho que o fato de não conhecer tão bem, de ter passado por diversas medicações que a gente, num primeiro momento, achou que faria diferença e depois viu que não tinha tanto benefício, ou que talvez os riscos fossem maiores do que os benefícios, eu acho que isso foi um grande desafio, né? Uma sensação de certa impotência que a gente, como médico, sentia do desconhecido, né? De não saber a melhor forma de tratar aqueles pacientes. Então, eu acho que esses dois pilares, eu acho que basearam o maior desafio de enfrentar como profissional de saúde, como linha de frente, a pandemia. Eu me lembro da primeira vez que eu fui chamada, né, para entubar um paciente que estava em insuficiência respiratória, precisava ir para ventilação mecânica. E eu lembro da quantidade, da gente se paramentando, né, colocando os equipamentos de proteção, da quantidade de equipamento de proteção, de como estava todo mundo assustado ainda com aquilo tudo, né, com medo daquele vírus novo, do desconhecido. Foi bem desafiador e era tanta roupa, e aqui no Rio a gente sente calor, né? Então era tanta roupa, a gente não estava acostumado com aquilo, se sentia desconfortável, ao mesmo tempo se sentia inseguro, apesar de estar totalmente protegido, porque estava todo mundo junto com medo, né? E a gente foi, cuidou daquele paciente, depois transferiu ele para o CTI, e na hora de tirar os equipamentos de proteção, tomando o maior cuidado do mundo para não se contaminar, depois tomar banho, depois mesmo assim ficar
naquela insegurança de será que eu me protegi direitinho? Será que eu fiz todas as etapas certas? Chega em casa, o medo de ficar doente, o medo de passar a doença para alguém. Aí eu contei um pouquinho desse relato de como foi a primeira experiência, né? Porque eu tenho bem guardado na memória o como foi difícil, assim, a primeira vez que a gente realmente teve que usar o pouco que a gente já conhecia ali à beira do leito, né? Com um paciente realmente precisando de ajuda grave, todos os cuidados possíveis de um paciente que tá já entrando em insuficiência respiratória, então realmente foi uma coisa que ficou marcada para mim. Depois, obviamente, tiveram inúmeros casos semelhantes, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, enfim, tiveram vários, mas a primeira experiência realmente para mim ficou bem marcada. E aos pouquinhos as coisas foram se adaptando um pouco melhor, né? Os equipamentos de proteção foram ficando cada vez mais disponíveis, a gente foi se acostumando a usar aqueles equipamentos o tempo todo, deixou de ser um desafio, deixou de ser difícil e passou a ser rotina. A gente começou a entender um pouquinho mais do vírus, a gente começou a tratar de forma melhor os pacientes, a gente soube lidar um pouquinho melhor com aqueles pacientes que estavam em isolamento, longe da família, perdendo às vezes uma pessoa querida. A gente foram chegando as vacinas, foi chegando o tratamento, foram disponibilizando mais hospitais de campanha, né, locais para ter lugar para as pessoas, né, para não ficar paciente esperando por um ventilador mecânico, por um leito de CTI. Aos pouquinhos eu acho que a gente foi entendendo, foi adaptando, foi aprendendo muito com a pandemia, né. O outro questionamento que me fizeram foi sobre iniciativas de cuidado no meu serviço, né, para os profissionais de saúde. Eu trabalhei durante a pandemia tanto no setor privado quanto no setor público. Iniciativas de cuidado que eu poderia dizer que a gente teve foi em relação a cuidado de saúde, né? Então, acesso a teste, no caso de algum sintoma, acesso a atendimento. Isso eu diria que sim, que nós tivemos dentro de um contexto de começar com um sintoma típico, específico, que desse alguma margem para pensar em infecção por Covid-19, a gente teve acesso aos testes de forma mais fácil, a gente teve acesso a atendimento médico na emergência do hospital, a gente teve acesso a cuidado nesse sentido médico, né, de saúde, eu diria que sim. Apoio psicológico, eu acho que não. Na minha experiência, pelo menos, eu não tive. Para mim, o meu maior apoio psicológico, a maior base que a gente se manteve foi um no outro, eu diria, um profissional no outro. Eu acho que os profissionais de saúde, no geral, pelo menos nos locais onde eu trabalhei, se ajudaram muito. A gente não foi raro terem momentos que a gente precisava cobrir um colega que tinha se infectado, que a gente precisava substituir alguém que estava com um problema familiar, que a mãe ficou doente, que o pai ficou doente. Eu cheguei a ter colegas com pai, mãe e irmão internados ao mesmo tempo, pessoas que abriam sintomas às vezes na véspera do plantão e precisavam que alguém fosse substituir de última hora, ou que ficavam doentes e precisavam de algum apoio, de alguma ajuda médica, ou até para o atendimento de algum ente querido que estava lá internado com a gente, perto, ou que precisava que algum médico com conhecimento mais específico fosse ver, um apoiando o outro, um ajudando, um substituindo, trazendo seus conhecimentos, cada um com a sua especialidade, cada um com a sua experiência, sua carga, né, de conhecimento, de experiência, de estudo ao longo da vida, e cada um na sua especialidade, cada um na sua área. Eu acho que isso me ajudou muito, né, saber que a gente podia contar um com o outro ali. Olá, eu me chamo Jéssica, sou terapeuta ocupacional aqui no estado do Espírito Santo. Atualmente eu trabalho pela Secretaria do Estado de Direitos Humanos com Juventudes, mas no ano de 2000 e 2021 eu ingressei na Residência Multiprofissional em Saúde da Família, numa unidade básica de saúde.
E assim, eu entrei numa unidade básica de saúde que fica numa região de interior aqui do estado, que também é uma região litorânea, que não possui NASF. Entrou eu e uma equipe multi, com educador físico, psicólogo, assistente social, mais uma enfermeira. No entanto, a equipe que já existia naquela unidade básica de saúde era a equipe mínima, que é de médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde e técnico de enfermagem. Quando começou, as orientações que eram passadas para o médico, elas mudavam constantemente. Então, no início, a gente podia se reunir e quem ficava doente tinha que usar máscara. Depois, a gente não podia mais se reunir. Depois, todo mundo tinha que usar máscara. E troca ministerial o tempo todo. Trocou o ministério, trocou o ministro e aí muda tudo. Residente, nossa, ficando sem bolsa. Pode ou não pode profissional de saúde tirar os 14 dias de atestado. E nessa, isso foi adoecendo muito a equipe. E como foi perguntado, a gente não teve um suporte técnico assim de saúde mental. Ah, vocês têm um canal de ligação que vocês, como profissionais de saúde, podem se apoiar e aí ter um suporte em saúde mental, por exemplo. Não tivemos. Ou pelo menos vocês podem tirar o atestado completo também, a gente não teve esse mínimo. Nós como residentes, então menos ainda, porque se nós dessemos positivos para Covid-19, a gente tinha que pagar as horas que a gente tirou de atestado por Covid. Então, assim, essa pressão muito grande dentro da unidade de saúde com os profissionais de saúde gerou muitos quadros de ansiedade. Eu, por exemplo, tive várias taquicardias, várias falta de ar. E aí vamos fazer teste. Não tem teste para todo mundo, o teste tá para a comunidade, o teste tá pra gente. Se fizer o teste, se der positivo, eu vou ter que pagar essas horas de trabalho. E isso foi enlouquecendo a gente. A nossa unidade de saúde também, que ficava longe do hospital central, que ficava no centro da cidade e não tinha um hospital de campanha próximo, ele foi tomando um formato muito ambulatorial, sendo separado mesmo, sabe? Não era mais aquela unidade de saúde cheia de campanha de promoção e prevenção de saúde, perdi, por aí vai. Não, era um lugar assim, com fita, tipo, distanciamento, um respirador, mandaram um respirador pra gente, local de testagem, local de primeiros socorros, muitos acidentes domésticos. Eu sofri também um acidente doméstico na época que fui socorrida nessa unidade de saúde. Então, esse formato gerava ainda mais ansiedade na gente. E os nossos espaços de descanso dentro da unidade de saúde era escasso, né? A gente tinha o refeitório, mas esse refeitório era o bull de Covid. A gente ia lá, esquentava a nossa comida e saía e comia do lado de fora, e descansava do lado de fora da unidade de saúde. Nessa, a gente começou a pensar como equipe, a separar espaço para que a gente tivesse espaço de descanso. A gente separou uma das salas do ambulatório para a gente descansar. E nesse espaço eu utilizava ele muito para fazer minha prática de yoga, para controle da minha respiração, para manter viva. E nessa o educador físico viu e começou a fazer junto comigo e falou: Jéssica, vamos replicar essa ideia para todos os profissionais, porque tá todo mundo louco, todo mundo adoecido. E aí a gente foi replicando entre a gente. Havia um decreto municipal de quarentena, né, de lockdown, de ninguém ocupar espaços públicos. Só que a gente pensou, nossa, esse espaço tá ficando pequeno para ficar eu, um educador físico e 2 agentes comunitários de saúde fazendo yoga, por exemplo. Começou a virar um espaço, em vez de ser um espaço de saúde, um espaço de risco pra gente, né, de contaminação. Vamos utilizar a praça, de uma pracinha muito próxima, em região litorânea, um território muito rico, muito gostoso, que tava assim, ó, perdido pra Covid. E aí a gente entrou em consenso com a Secretaria Municipal de Saúde de utilização desse espaço público como uma forma de cuidado.
tem as formas de cuidado de fazer teste, tem a forma de cuidado medicamentosa, também tem a forma de cuidado que são as PICs, as práticas integrativas complementares. Então a gente implementa a prática corporal e a gente faz uma vez por semana com os profissionais de saúde. A gente começou com os profissionais de saúde uma prática de yoga, uma prática meditativa. Depois a gente adentra a unidade de saúde e atende todo mundo. Nessa que a gente foi ficando assim, tendo esse espaço salutar de autocuidado, de cuidado mútuo, a gente começou também a se atentar às ligações, a gente melhorou a nossa escuta com a população. E aí a gente foi vendo que estava saindo muito, assim, receita de clonazepam. As pessoas às vezes ligavam só para chorar e para falar que não estava aguentando mais e tudo mais. E aí a gente foi convidando essas pessoas para estarem nesse grupo, que era um grupo só de cuidado para profissional de saúde. A gente começa a abrir para algumas pessoas, alguns usuários, que a gente via que, assim, estava no quadro de ansiedade gravíssimo. E, assim, vamos trazer essa pessoa para a rua, mas de uma forma de cuidado. Trazer essa pessoa para a rua não era uma irresponsabilidade. Era como se fosse também, medicar. Só que de uma forma diferente. E aí foram vindo 2, 3, 4, 10 usuários. E aí esse grupo se tornou potente também, porque esse grupo foi um canal aberto entre unidade básica de saúde e comunidade. E aí a gente pôde combater muitas fake news. A gente pôde também trazer a consciência comunitária da vacinação. E a gente teve uma adesão muito boa da vacinação, das pessoas que faziam o grupo e das pessoas que conheciam o grupo. E aí de 10 a gente passou para 20, passou para 30, para 45 usuários fazendo yoga numa praça com distanciamento, porque lá tem um campo lindo, pertinho da praia. E aí todo mundo falando, esse grupo foi bom porque reduziu o meu uso de medicação para dormir. Esse grupo foi bom porque me aproximou do meu filho, porque aqui a gente conversava, aqui a gente se cuidava. Então esse grupo foi bom para me sentir acolhida em comunidade. Esse grupo foi bom para eu entender a importância do SUS, para eu defender a unidade básica de saúde, entender a importância da promoção e da prevenção de saúde. Então, foi isso. Estou aí, disposta, como eu era residente, eu tenho tudo registrado em foto, em escrita, e posso disponibilizar esse material para vocês, desse cuidado mútuo e coletivo, que foi fundamental na pandemia, para manter pessoas vivas.